Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui do Campus Fidei. É uma alegria ter vocês aqui comigo de novo. Eu sou a Paulinha, missionária do Campus Fidei desde 2020, esposa do Bruno, que alguns de vocês, se vocês estão aqui há mais tempo ouvindo esse podcast, já ouviram a voz do meu esposo por aí. É um prazer estar com vocês novamente. É um prazer estar com as minhas convidadas de hoje, minhas irmãs, minhas amigas, que têm algo muito profundo a partilhar hoje. É muito especial essa conversa. Estamos aqui no Clube da Luluzinha, mas vocês estão vendo aí o tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre o puerpério, que é como a gente santifica esse momento, as dificuldades que são enfrentadas. Acho que é uma partilha muito rica para se fazer do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista espiritual. Mas, rapazes, não se assustem, não pensem que essa história de puerpério, gravidez, não é para vocês porque vocês não passam na pele. Na verdade, assim como eu falei lá no podcast sobre o resgate da beleza, fiquem aqui com a gente até o final, porque essa partilha vai ser muito rica, não só para as mulheres que passam por esse momento na pele, mas para os homens que acompanham, né, suas esposas. Nesse momento tão sensível e tão importante. Antes da gente começar, antes de eu pedir para as minhas convidadas se apresentarem, são vozes que vocês já conhecem também, mas eu quero agradecer, né, aos nossos colaboradores que nos acompanham aqui todo esse tempo, que permitem que essa missão aconteça, que esse apostolado e outros apostolados da Rede Missão Campus Fidei se realizem, porque, como vocês sabem, como eu sempre repito, essa missão ela é feita da providência divina, né? Então, as generosas doações de vocês são o que permitem que a gente chegue cada vez a mais lugares, levar o Evangelho, levar essas formações a mais lugares. Então, louvado seja Deus pela contribuição de cada um de vocês, que Deus os retribua em dobro. E você que está aqui, está ouvindo a gente, que quer contribuir com alguma doação pontual ou se tornar um colaborador mensal da Rede Missão Campus Fidei, entra lá no nosso site www.campusfidei.org.br e aí você vai achar todas as informações. Não só sobre como ser colaborador, mas as postagens do nosso blog, que são riquíssimas também. As agendas que acontecem aqui em Brasília, aqui no nosso instituto, em Brasília. Mas, enfim, outras iniciativas que você pode acompanhar estando aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar. Tá bom? A gente espera vocês lá. Se você também quiser seguir a gente no Instagram, @campusfidei, pode mandar mensagem. A gente gosta de interagir por lá. E, dito tudo isso, né, os avisos iniciais, vamos começar de fato essa conversa que eu estou ansiosa. No caso, ainda não passei pelo puerpério, né? Estou, neste momento, gerando o meu primeiro filho. Uma alegria imensa, tudo muito novo, mas já é bom, né? Entender um pouquinho o que vocês passaram e ouvir essa partilha sempre rica. Então, por favor, apresentem-se, minhas irmãs. Ângela. Oi, gente, eu sou a Ângela. Eu já participei de alguns outros podcasts, acho que uns 3, mais ou menos. Comigo você participou de uns 2. 2 já. Eu sou missionária aqui no Campus Fidei desde 2018. Eu sou casada com o Yuri, a gente tem 1 ano e meio de casados. E eu sou mãe da Clara, ela nasceu no iniciozinho de março de 2023. Então, eu não sei quando é que você vai estar escutando isso. Talvez quando esse episódio sair, eu acho que ela já vai estar perto de 1 ano. Nossa, Deus. É capaz, né? Mas é isso, tipo, meu puerpério já não é mais assim tão recente, mas foi esse ano ainda. Então, ainda tenho lembranças. Thaís? Fala, pessoal, tudo bom? Eu também já não sou marinheira de primeira viagem aqui. Já participei, acho que, de uns 2 podcasts. Acho que esse é o primeiro que eu estou participando sem meu esposo. Que também é missionário Campus Fidei. Eu sou a Thaís, mãe da Maria, esposa do Carlos. Estou na Rede de Missão desde 2019.
Como eu costumo sempre dizer, sou muito feliz aqui, muito, muito feliz, muito realizada. Realmente me encontro nos meus irmãos, né? E eu fiquei muito entusiasmada com esse tema do puerpério, quando a Paulinha fez o convite para a gente participar. Eu realmente, assim, fiquei muito feliz, porque eu sempre tive vontade de participar desse podcast, assim, que tinha mais esse viés de testemunho, né? A Maria está com 4 meses, daqui a 10 dias ela faz 5 meses, então o meu puerpério está um pouquinho mais próximo, mas também o pior, digamos assim, bem entre aspas, né? Porque é o melhor, é sempre muito maravilhoso, tudo que toca a maternidade já passou, né? Então, aquela fase mais forte de cólica, que o pessoal fala que é até os 3 meses que a gente vive o maior desafio, né? Já passou, mas há muito aí ainda por vir, né? Muito, muito a partilhar, né? Eu partilho com vocês, fico ali colhendo as partilhas enquanto ainda não tinha engravidado e sempre me enriqueceu muito. Então, eu estou empolgada para a partilha de hoje. Por favor, fiquem conosco até o fim, que eu acho que não dá para perder. Vamos começar pelo princípio, né? Acho que é bom a gente contextualizar o que é o puerpério, porque eu, Paula, antes das minhas amigas começarem a engravidar e eu adentrar paralelamente ali, né, tocar na maternidade, não era algo que eu sabia. Se fala muito sobre a gestação em si, mas pouco se fala sobre o pós, né? O pós imediato ou ali, né? O decorrer dos dias que se passam depois, né? Acho que, como a gestação são aqueles 9 meses, né? A princípio, 9 meses, e é novo, o corpo muda, tudo muda, a gente fica... Pelo menos quem é mãe de primeira viagem, é o que eu estou vivendo agora, né? Tipo, caraca, o que vai acontecer? A gente descobre que muitas coisas acontecem a cada semana, por isso que a gente conta o bebê por semanas. Então, são 9 meses... que a gente se prepara para gestar, né? Ali nos últimos meses, a gente começa a se preparar para ter o bebê propriamente. Mas pouco se fala desse tempo, imediatamente depois, né? Fala-se do parto, que também... qual que é a via? Vai ser uma via natural, vai ser a via cesárea. Fala-se muito, mas pouco se fala sobre os 10, os 30 dias após. Então, alguém... se voluntaria a contextualizar o que é o puerpério, né? Quem nunca ouviu falar, não precisa dar um Google. A gente vai tentar dar uma explicadinha. Eu acho que, em termos clínicos, o puerpério, eles são os primeiros 40 dias pós-parto. Porque é quando o corpo tá passando... E aí, gente, se alguém aí da área da saúde, tipo, escuta isso com muito cuidado no coração, porque, tipo, eu não sou da área, eu sei o que eu estudei, mas, assim, eu sou da área de comunicação, eu gosto de falar. Mas, assim, em termos clínicos, pelo que eu sei, os primeiros 40 dias pós-parto, o corpo da mulher está passando ali por muitas transformações. Porque até então... durante a gestação, o corpo vivia muito ali em função de gerar aquela vida. Então, todos os sistemas eles começam a trabalhar para manter aquele ser humano ali. E aí nasce, a placenta vai embora e todas as sinalizações hormonais, tudo muda. Então, os primeiros 40 dias é um período muito intenso que o corpo está tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo agora? Tá todo mundo doido lá dentro, os hormônios tá tipo, vamos pra cá, vamos pra lá, e tarará. Então, assim, tem muitas mudanças físicas na mulher ali que muitas vezes a gente não tá vendo do lado de fora, mas o útero tá encolhendo. Enfim, e aí isso vai refletir em realidades psicológicas, enfim. E aí tem, então, o puerpério como essa coisa, tipo, clínica desses 40 primeiros dias, que é um puerpério mais imediato, mas o puerpério ele não é só essa questão física, tem esse aspecto psicológico, mental, que para algumas pessoas o puerpério vai ser... Você vai se sentir, tipo, puerperando por mais tempo, para outras pessoas, já no 2º, 3º mês pós-parto, você começa a ter, tipo, sinais de normalidade de novo, assim, você vai... É uma parada muito louca, uma experiência muito doida ali. Porque, de fato, o corpo inteiro tá se modificando. Então, é isso. Tem o puerpério no sentido mais clínico, que são esses primeiros 40 dias, que são bem intensos. Tanto que, tipo, você vai no médico com mais frequência. Você tem uma consulta ali por volta dos 40 dias, que é quando o médico vai te avaliar, te liberar algumas coisas, enfim.
Mas tem também ele nesse sentido mais amplo, que é a experiência de cada mulher. E para algumas pessoas o puerpério dura menos tempo, para outras dura mais tempo. Tem gente que brinca que, tipo, já emendei o puerpério numa outra gravidez. Tipo assim, socorro. O puerpério... no sentido de que, às vezes, o puerpério, tipo assim... Foi tão prolongado, se esticou tanto que você nem terminou ali de sobreviver a um puerpério, já emenda numa outra gravidez. Eu acho que fala-se muito, né, também do puerpério, exatamente nesse tempo, todo esse tempo de adaptação com o bebezinho, né? Ali de recém-nascida, aos primeiros meses, né? A gente ainda chama, assim, desse tempo de puerpério. Gente, se vocês escutarem um bebê falando, é porque é a Mariazinha que está sendo amamentada aqui enquanto a gente está no podcast. Mas uma coisa que a Paulinha Maternidade real, né, amiga? Maternidade real. Mas uma coisa que a Paulinha falou que é muito real e foi algo que eu vivi muito no meu puerpério, né? Foi pensar sobre isso, né? O quanto que a gente se prepara... Só um minutinho. Entreguei a bebê pro pai. O quanto que a gente se prepara pro parto e o quanto a gente se prepara zero pro puerpério. Isso foi uma coisa, assim, que para mim foi muito curioso de pensar. De ter tantas amigas perto de mim vivendo isso e não ter me dado conta disso, né? Quer dizer, eu passei 9 meses estudando como eu tinha que respirar na hora do trabalho de parto. E simplesmente, praticamente não me dei conta o quanto que era importante pensar esse pós, né? Eu até pincelei um pouco ali sobre sono de bebê na gestação, mas parece que meu olhar estava completamente voltado para o parto, né? E foi muito engraçado porque eu muito estudei para o parto e o meu parto foi completamente diferente de tudo aquilo que, teoricamente, eu tinha colocado um plano e foi muito melhor, né? Porque foi conduzido por Deus. Mas é muito verdade isso que você falou, né? Que realmente é algo que a gente não fala sobre. A gente precisa mais falar sobre, estudar sobre isso na gestação, né? Para você vir não pronto, sabendo assim, tudo que vai se dar, porque é na realidade ali que você vivencia mesmo, né? Mas se preparar um pouco sobre, né? Espiritualmente, enfim, estudar. Eu acho que isso, assim, é muito importante. É algo que a gente deixa muito, muito de lado, pelo menos eu deixei, né? Na gestação. Eu fui literalmente perguntar aos universitários sobre o puerpério antes desse podcast. A Anne, nossa vocacionada aqui do Campus FIDE, ela é se formando em medicina, quase residente de obstetrícia. Então, eu falei, Anne, me passa aí um conceito científico do puerpério. E é justamente isso que a Ângela falou. Ela falou, na verdade, que o puerpério ele é esse período imediatamente pós-parto, que o corpo está voltando a si. Então, eu pensei muito em hormônio, né? Quando você pensa em gravidez, você pensa em hormônio. Hormônio na gestação, hormônio na menstruação, até antes de engravidar, que mulher vive à base de hormônio, gente. Não sei se vocês sabem, mas a nossa vida é pautada por ciclos hormonais muito malucos. E aí, nesses períodos, são ainda mais intensos. E eu pensava muito nisso, né? Como a gente tem uma visão muito psicológica sobre o puerpério, eu pensei muito nisso, né? Das variações hormonais que geram essa alteração de humor. Mas aí ela me explicava que não é só isso, né? E é uma coisa óbvia que eu não tinha parado para pensar, como a Ângela falou. Não é só o hormônio que está se regulando. É um corpo inteiro voltando ao normal. Então, não é só a barriga que saiu ali, sei lá, o bebê, normalmente 3 quilos, mas sei lá quanto de placenta. Não é só isso que está voltando. É a bexiga que estava comprimida que está voltando. É o útero se voltando a ficar ali recolhido. Enfim, todo o nosso corpo, né? O corpo feminino. Cara, a criação é algo... Acho que assim, se você parar para pensar na gestação, no corpo humano, não tem como você não acreditar em Deus, porque não tinha como o acaso formar algo tão perfeito e tão complexo, né? Então, o puerpério tem essa dimensão biológica, fisiológica, que às vezes talvez seja negligenciada. Porque a gente pensa ali na variação, porque a mulher é pautada em hormônios, então ela vai variar o humor, vai não sei o quê. Caraca, velho, tipo, ela carregou um bebê por 9 meses... E agora ela tem que aprender a amamentar esse bebê,
ela tem que aprender a manter esse bebê vivo, né? Naqueles primeiros dias que o bebê é molinho, é muito pequeno, tirando a Maria, que Tirando nasceu a Maria. enorme. Tirando a minha filha, que nasceu com 38 semanas, já era um bebê gig, né? Não nasceu RN. Santiago, meu afilhado, também não nasceu RN. Mas, enfim, é um bebê, é uma vida nova. Acho que mesmo mães de segunda, terceira viagem, é sempre uma vida nova a lidar. E, enfim, dada esse contexto científico, que eu acho que é um bom start, eu quero ouvir de vocês, né? Uma partilha, vamos aí fazendo um jograr, cada uma fala um pouco. Mas como foi, né? Como foi esse puerpério para vocês, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual também, né? Acho que é uma partilha que é necessária. E, enfim, contem aí pra gente o que foi, né? A gente falou cientificamente, o puerpério é isso. É a mulher pós-parto. A Anne até explicava que tem mulheres, eu acho que é até engraçado, né? Que eu fui falar com as meninas da Rede Missão, falei, meninas, mães, vamos gravar esse podcast e quero convidá-las para participar. Aí umas falam, eu quero muito, tenho muito para partilhar. E não sei o que, as outras, olha, para mim foi tranquilo, acho que eu não tenho muito. Gente, eu definitivamente não sou essa pessoa. Não tenho muito. Eu tenho uma amiga que eu fui visitá-la com, sei lá, 7 dias que o bebê dela tinha nascido, de boas. Mas isso não é nem não pode causar inveja a ninguém. Cada uma tem a sua realidade e acho que Deus toca a vida de cada uma da forma com que tem que ser. Então, eu acredito, tenho plena certeza que a vivência do puerpério de cada uma de vocês foi completamente diferente e a minha será também. Mas, enfim, quero ouvir como foi. Como foi chegar na maternidade com esse bebê? Não, e eu ia falar que às vezes a gente até precisa falar desses puerpérios que são de boas, porque às vezes cria-se esse monstro de que é uma parada, tipo assim, horrível. E as pessoas já entram, às vezes, com medo daquilo ali. E, na verdade, pode ser uma experiência de boas. A minha experiência não foi um negócio, tipo assim, traumático, muito doido. E aí, o que eu acho que é importante é dar o contexto, né? De como é que eu cheguei no puerpério. Porque eu acho que tudo isso também influencia. Então, para mim, o puerpério era uma preocupação até antes mesmo de eu casar e engravidar. Porque eu já tive, tipo, crises de ansiedades muito fortes. E eu sabia que tudo isso, tipo assim, poderia desencadear no futuro uma depressão pós-parto. E por ter muito medo disso, eu buscava me preparar para isso. Por ter muito medo de, tipo assim, quando eu tivesse filhos, não conseguir cuidar desse bebê, tipo, do bebezinho, ser um momento que é para ser, tipo assim, lindo, acabar virando um momento muito difícil. Eu buscava me preparar para isso. Então, tipo, no último período que eu tive crises intensas de ansiedade, o que, de fato, assim, me motivou para eu ir atrás, buscar ajuda, tanto psicológica, tipo assim, buscar o que eu precisava para resolver aquilo ali, era pensar que eu queria muito um dia ser mãe. E por querer muito um dia ser mãe, eu queria ser a melhor mãe que eu pudesse ser para os meus filhos. E aí eu pensava, eu não quero chegar, tipo assim, jogar as coisas para debaixo do tapete e aí chegar lá na frente, engravidar, ter um bebê e ter um puerpério mega difícil por causa dessas coisas que eu não resolvi aqui atrás. E aí, tipo assim, eu resolvi meus problemas de ansiedade. De vez em quando, todo mundo tem aí uns dias mais difíceis e é isso. Mas, assim, de um modo geral, eu consegui restabelecer um certo equilíbrio. E isso foi muito importante, porque eu tinha muita, assim, isso me deu mais paz. Quando eu engravidei, eu tinha paz de que, tipo assim, pode ser que venha acontecer uma depressão pós-parto. Então, você buscou ajuda psicológica antes mesmo de engravidar? Sim. Ah, tá. Eu tipo achei assim, que você tinha buscado, por causa da crise de ansiedade, durante a gestação. Mas, então, antes mesmo de engravidar, você já estava atenta a isso? Já estava atenta a isso, porque, tipo assim, na minha cabeça... É bem-vindo ao mundo dos ansiosos, né? Eu nem era casada na época, eu já estava preocupada com os filhos que eu ia ter. Então, assim... Mas eu acho que isso foi muito importante, porque, tipo assim... Quando veio a gravidez, eu tinha muita consciência. E, assim, a depressão pós-parto, ela não é um fator só... Pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com quem nunca teve, tipo... Histórico, né? Enfim. Eu sabia que o meu histórico era um agravante para isso. E aí, tipo assim... com isso, resolver isso
me dava paz na gestação. Então, a minha gestação, tipo assim, o início foi meio conturbado e tal, porque eu passei muito mal. Mas do meio pro final foi muito tranquilo. E eu sempre conversava com o Yuri, tipo, e é isso que a Thaís falou, todo mundo se prepara muito pro parto. Todo mundo se prepara muito pro parto. E, novamente, antes mesmo de casar e engravidar, eu já sabia o tipo de parto que eu queria. Eu já sabia aquilo que eu queria viver. E aí, muitas vezes, na preparação pro parto, eu falava pro Yuri, eu sei que se eu precisar ir para uma cesárea, ainda que seja uma cesárea muito bem indicada, eu vou sofrer por isso daí. E, assim, o me preparar mentalmente para isso não é tipo, eu não vou poder sofrer. Porque, não, é o seguinte, eu vou sofrer, isso vai me abalar. O que vai me consolar é saber que foi uma cesárea bem indicada. Então, o que a gente pode fazer para se garantir disso? Então, a gente foi atrás de uma médica que a gente confiava, a gente foi atrás de uma doula. Tipo assim, a gente se preparou para viver esse momento. E aí, quando a gente ia nas maternidades, a gente foi na maternidade que a gente mais tinha gostado, só podia 2 visitantes por dia. E aí eu falei, excelente, porque eu não sei como é que vai ser meu parto. Então, pode ser que depois do parto, eu esteja, tipo assim, arrasada. E eu não vou querer ver ninguém. Então, 2 visitantes por dia é ótimo, porque aí, tipo assim, nossa, não sou eu que não quero receber as pessoas, é a maternidade que não permite. Pronto. Tipo, nossa, que pena, olha, a maternidade não permite. E aí, queria muito ter você aqui comigo hoje, mas infelizmente esse hospital não. Vou até fazer uma reclamação, sabe? Com um absurdo. Não, ouvidoria. Sabe, não vai estar dando, olha que pena. E aí, tipo assim, a gente sabia que podia ser tudo muito lindo, ou podia ser, tipo assim, socorro, Deus. Então, a gente foi tentando, tipo assim, eu me conhecendo, o Yuri me conhecendo, tipo assim, a gente foi tentando se resguardar. E aí, o que aconteceu foi que eu fui pra maternidade que, no final das contas, no dia, assim, na hora que vamos ter que ir pro hospital, minha médica não estava na maternidade que eu queria e a gente precisou ir pra outra. Que aceitava 10 todas as pessoas. Se quiser sentar 10 pessoas na sala de parto, tava permitindo. Tipo isso. E aí, assim, eu tinha todo um plano de comunicação, aquela da comunicação pro parto, eu tinha todo um plano de comunicação que eu tinha passado pro meu esposo. Então, tipo assim, na hora que a gente estiver indo pro hospital, você avisa meu pai. Não avisa antes da gente estar indo pro hospital, avisa só na hora que a gente estiver indo. Pra galera da rede de missão, você começa a avisar a tal hora, dá notícia de tanto em tanto tempo pras pessoas. Tipo assim. Mulher preparadíssima. Eu já. O colérico dando show de gente, o sanguíneo enquanto isso, nem te conto. Tinha todo o esquema. E aí foi no meio do caminho, meu parto começou a desandar, mas no final deu tudo certo. Clara nasceu de parto normal e tal. E aí, tipo assim, terminou o parto, eu estava tipo assim, quero parir de novo! Mentira, Ângela. Eu estava, tipo assim, 200% empolgada. Essa é a segunda pessoa que me fala isso, que depois do parto falou, quero outro. Aí eu falei, calma, gente. Não, sabe o que é o pior? É que o Yuri conta essas coisas e as pessoas falam pra ele, mas você não pode falar isso, porque não tipo assim, não foi você que passou isso, foi a sua esposa e não sei o que, você não sabe o quanto foi difícil pra ela. E o Yuri fica, mas é ela que falou. Tipo, eu só tô repetindo. Eu já tô repetindo. E aí, enfim, foi tipo assim, uma experiência muito... Pra mim, o parto foi uma experiência muito legal. Eu só tava, tipo assim, muito agoniada, porque eu queria tomar banho. E aí a galera lá, as enfermeiras, tipo assim, você tem que esperar tanto tempo pra tomar banho. Não pode, tipo assim, você não pode ir lá no banheiro sozinha, porque tem... E, gente, e assim, tudo certo. A galera tava fazendo o papel deles, porque de fato tem os riscos de desmaio, ppp, papapá. E aí, no outro dia, a Clara nasceu já, tipo assim, 3 horas da tarde, a gente foi liberado pro quarto, já era quase 6 da tarde. Então, tipo assim, tava chovendo, então ninguém ia lá visitar a gente no primeiro dia mesmo. No outro dia, eu estava tão empolgada que eu acordei, antes de brotar, colocar a enfermeira no quarto, eu fui lá, tomei um banho, lavei meu cabelo, que era tudo que eu queria, passei maquiagem na cara, tipo assim, toda princesa, né? Pleníssima. E aí, tipo assim, comecei a mandar a doida que não queria receber nenhuma visita, começou a mandar mensagem pra Deus e o mundo. Tipo, mandei mensagem pro meu pai, tipo, pai, o horário de visita é tal hora, tá? Vem aqui me visitar.
Aí eu mandei mensagem, falei pro Yuri, manda mensagem pros seus pais pra eles virem visitar aqui a Clara no hospital, porque é até mais fácil, porque é tipo assim, eles vêm, visitam rapidinho, tipo, a gente não precisa preparar nada, não sei o quê. Aí Aí o Yuri mandou mensagem, eu mandei mensagem também pra minha sogra, reforçando, tipo, olha, o horário de visita é de tal e tal hora, e não sei o quê, tipo, venham visitar a gente. Aí a Bela, A madrinha. missionária também aqui, ela é madrinha da Clara, ela queria ir lá levar umas flores pra gente, uma cartinha, mas o plano dela era só deixar na recepção e, tipo, o pessoal da recepção manda lá pro quarto. Aí, na hora que a menina da recepção interfonou, aí o Yuri olhou pra mim e falou, não, manda subir, tipo... Manda subir, tomar um café com a gente. E a Bela, tipo, toda constrangida, indo lá no quarto. Tipo assim, sabe aquela cara da vergonha de, tipo, gente, eu só queria deixar a florzinha lá. Tipo assim, eu não quero incomodar. Eu falei, não, mas vem aqui, tipo assim... Sei lá, baixou um espírito que queria ver todo mundo. Eu fiquei muito triste, porque minha sogra, não vai dar pra ir, porque eu tô trabalhando, né? Eu teria que ir depois do trabalho, eu nem vou pegar a Clara, então eu acho melhor não ir. Eu tava tipo assim, caraca, agora ninguém quer... Só porque as visitas estão liberadas, ninguém quer vir visitar a gente. Eu tava tipo assim, pode vir todo mundo, quem quer ver e tal, tava pleníssima. E aí a gente foi pra casa, e a primeira semana, tipo assim... Quando você tem um recém-nascido, você tem que, tipo, entre aspas, proteger o recém-nascido. E não é nem por causa da questão das vacinas, porque as vacinas, tipo assim, elas têm o ciclo completo para elas oferecerem a proteção máxima e tal. É porque até os 3 meses o bebê, ele é muito... Tipo, o sistema imunológico dele ainda é muito frágil. Então, você não pode ir para tudo quanto é buraco com a criança. E aí, a Clara nasceu na segunda-feira. Quarta-feira, a gente foi para casa. Eu acho que a primeira vez que a gente saiu assim de casa foi no sábado para ir nos meus sogros almoçar lá e eles conhecerem a Clara e tal. No domingo, eu já estava, tipo assim, surtando. Eu já estava olhando para ele e falando, me leva ali na sorveteria, por favor, só para eu sair de casa. E ver pessoas. Eu só queria ver, tipo... Gente, e eu não podia ir para os lugares com muita gente por causa da criança. E aí eu tava, tipo assim, a gente vai ali na sorveteria, sabe? Que é ao ar livre. E aí é aberto e não sei o quê. E aí, tipo assim, essa saidinha pra sorveteria pra mim foi tudo. Porque eu queria muito sair, ver gente e tal. E aí a primeira vez que a gente veio aqui no Instituto, a Clara devia estar, tipo assim, com uns 15 dias... Foi por aí, porque ela nasceu no dia 3 e o batizado do Santiago foi no dia 19. E aí, na verdade, foi a segunda vez, porque a gente saiu da maternidade. A gente saiu da maternidade e veio aqui e viemos aqui pra rezar na capela. Mas assim, a primeira vez que a gente veio aqui que tinha galera e tal. E aí o Yuri super tenso. E o batizado do Santiago tava lotado. O Yuri super tenso, com a Clara enfiada no sling, amarrada, tipo assim, ninguém nem via. Só viu os tufinhos de cabelo da menina e olha lá. Tipo, afastado de todo mundo. E eu, tipo assim, eu queria estar lá no meio da galera. Mas, enfim, a gente não podia. E aí, eu acho que eu vou cortar pra Thaís contar um pouquinho de como é que foi esses primeiros dias. Esses primeiros dias, tipo assim, o sair da maternidade e ali a primeira semaninha de Mary em casa. Então, como parto, o puerpério também, pra mim, foi completamente diferente do que eu imaginava, né? Na verdade, o parto eu pensava muito como seria, né? E o puerpério eu não pensava nada, né? Mas o não pensar nada já era bem diferente do que foi. Acho que o nada para mim já seria bem diferente do que foi. Foi muito intenso e diferente da Ângela. Não me preparei nada para isso, mas não por ser diferente daquilo que eu imaginava ou por não esperar, por ter sido uma grata surpresa de Deus. Foi algo ruim, algo negativo. Não, muito pelo contrário. Foi muito positivo, né? Graças a Deus, assim, o meu puerpério foi muito... está sendo, se é que eu posso ainda dizer isso, né? Pelo que a gente estava falando, cientificamente não, né? Mas a gente fala assim, né? Que a mulher ainda está puerpério, enfim, quando ainda tem um bebê ali com poucos meses de vida, né? Foi muito, muito positivo, sabe? Assim... mas muito intenso também. Por quê? Como a Ângela partilhou um pouquinho, né? Eu vou também falar um pouquinho do meu trabalho de parto de forma bem breve, porque não é o propósito, não é o tema, mas eu me preparei para o parto normal, né? Eu sempre falava muito assim, que tudo bem se eu vou para uma cesárea, né? Eu lembro que meu esposo começou a me falar assim, cara, se você continuar falando que tudo, vírgula, sempre essa vírgula, tudo bem se eu vou para uma cesárea, a primeira dor que tiver, você vai
já vai querer ir para cesárea, né? Você não vai querer perseverar, né? E eu comecei a trocar esse discurso, né? Falei, não, estou me preparando para o parto normal, ponto final, entendeu? E era isso, né? Mas eu não tinha esse desejo intenso, sabe? Que a Ângela partilhou, que eu já ouvi partilha de outras irmãs de missão aqui, do parto normal. Uma coisa assim que para mim parecia a via mais melhor para seguir, porque é o que todo mundo fala, a mulher já sai super bem, né? Super tranquila e tal. Então, me preparei nesse sentido por conta disso, né? A minha filha, como a Paulinha estava partilhando, ela nasceu, eu tive diabetes gestacional, né? Então, ela era um bebê gig, né? E a gente precisou induzir o parto com 38 semanas, né? E o parto, quando é induzido, ele já é mais trabalhoso para ele conseguir evoluir, né? Aí, meu trabalho de parto, ele começou no dia 26 e terminou no dia 28, né? Então, eu tive, encurtando bastante a história, eu tive bastante contração, muito forte, entrei em fase ativa, né, mas não dilatava nada. Por quê? Depois foi constatado aquela desproporção cefalopélvica, né? Maria, quando ela era muito grandona, ela não descia, e por conta disso eu não ia ter parto normal nunca, né? Quando abriu para ter a cesárea mesmo, que foi constatado isso, né? Então, o meu trabalho de parto ele foi muito diferente daquilo que eu pensava, mas como eu já até partilhei com a Ângela em outro momento, foi muito melhor do que eu imaginava, né? Foi, cara, uma experiência, foi a maior experiência que eu tive com meu esposo, né? De tocar o céu mesmo, né? Daquela... que dor é essa, né? Que chega a desesperar. Você desespera, né? Eu pelo menos, eu desesperei. Aquele negócio de que eu falei que me preparei para respirar direito, não respirei direito coisa nenhuma na hora do trabalho de parto, né? Eu chorava, eu gritava mesmo, assim, e foi uma experiência muito maravilhosa porque eu pude, em cada uma das contrações, entregando as intenções dos meus irmãos, né? Porque eu pedi pros meus irmãos de missão me mandarem as intenções, né? Então, aquela dor tinha um sentido, né? Realmente de entregar aquele momento de dor por aquela intenção do meu irmão, né? Para realmente ter um sentido, né? Realmente poder tocar no Cristo, né? No crucificado mesmo, né? E essa é a dor de poder dizer que mesmo doendo de forma desesperada, foi maravilhoso, né? É a dor do Cristo, né? Que depois de toda a cruz tem a redenção, né? Tem realmente a ressurreição. E era isso que eu contemplava no meu trabalho de parto, cada contração, né? Uma dor desesperada, mas uma consolação extrema também, né? E não foi diferente no puerpério, né? Quando a minha filha nasceu, ela nasceu, como eu partilhei, por conta de tudo isso que eu falei, ela precisou ser uma cesárea, né? Mas a minha cesárea foi muito, muito, muito maravilhosa. As pessoas, elas olhavam para mim assim e falavam, meu Deus, você tá operada mesmo? Porque eu não senti nada. Eu vejo muitas mulheres partilhando, né? Que sentem muita dor, enfim, que é muito ruim. Eu não sentia nada. Tipo, meu pós-parto foi muito tranquilo nesse sentido físico, né? Mas, como eu falei, não me preparei nesse sentido, por exemplo, para amamentação, né? Então, a Maria, como ela nasceu giga, ela nasceu com a reserva energética maior do que outros bebês, porque ela era grandona, né? Fortona, enfim. Só que, quando essa reserva energética acaba, ela precisa mais ainda do que outros bebês, né? E como ela era gig e teve essa questão que não passava ali na minha pelve, ela também estava muito apertadinha na barriga, né? E aí ela ficou com algumas tensõezinhas no rosto dela que atrapalhou no processo de amamentação. Então, o processo de amamentação, que a gente já sabe que é complicado, né, para mãe de primeira viagem, para você ajustar pega, a produção, muita produção, é pouca produção, e fica aquele negócio, né, do leite descendo e jorra leite ao mesmo tempo que falta leite, é uma confusão danada. Todo esse contexto que acabou acontecendo, a Maria acabou desidratando, né? Isso aí tudo, eu tô falando das primeiras semanas, foi 7 dias para isso acontecer. Então, você perguntou da primeira semana, foi tudo isso, né? A gente viu a nossa filha perder, ela nasceu com 4,035, gigante, né? Com 38 semanas. Ela perdeu mais de 20% do peso, que é normal até 10%, né? Ela perdeu mais de 20% do peso. Então, a gente precisou ir para UTI. E aí, cara... Meu Deus, assim, você vê um filho na UTI,
Eu costumo dizer que foi a primeira casca de banana da maternidade pra mim, porque eu adorava falar isso, sabe? Quando eu tava grávida. Eu falei, tipo, minha filha, porque eu não vou te poupar da cruz, porque eu quero a cruz pra você, porque a cruz nos santifica. De fato, isso é a mais plena verdade da minha vida. A mais plena consciência que eu tenho, racionalmente falando, é isso, né? De fato, a cruz nos santifica, né? Mas você vê um filho ali, daquele tamanhozinho, né? Entre aspas, bem entre aspas dela em relação ao tamanhozinho, né? Tendo que já carregar ali aquela cruzinha naquele tempo de vida, foi muito difícil e eu não queria isso para ela. Mas, graças a Deus, a nossa vontade não prevalece, né? Mas a vontade de Deus, né? Então, a gente foi para UTI, ela entrou com sonda, né? Para poder fazer essa hidratação novamente. E isso... O que aconteceu no meio desse contexto? Eu fiquei gripada, como a Ângela falou, um bebezinho, com você gripada, eu tive que ficar longe da minha filha na UTI, eu tive que ficar em casa, tipo, longe dela. A única coisa que eu pensava a mulher purpérea, né? Eu pensava, gente, a minha filha não vai lembrar de mim. Eu vou chegar, a Maria não vai me conhecer, amiga. Não vai saber quem é a mãe dela. Eu pensava nessas coisas, sabe? Mas... aquele tal daqueles primeiros dias que é aquela que a mulher sente bem no início, né? Como é que chama, amiga? Baby blues. Isso. Eu lembro que eu falei com a Berê, que é a minha doula, né? Eu falei, cara, eu nem tive tempo de ter de pensar em ter essa questão, porque a minha preocupação era da Maria melhorar na UTI, porque foi nos primeiros 7 dias. A gente foi para casa e logo depois ela desidratou, tipo, 2 dias depois a gente já voltou para o hospital, né? E aí eu falei pra ela, às vezes eu me sinto assim, às vezes parece que, caraca, eu tô amamentando assim, né? E é maravilhoso aquela conexão com a minha filha. E às vezes não, às vezes você fica, tipo, agoniado com toda aquela situação. O que é isso que eu tô vivendo? Porque não é baby blues mais, né? O que é? É frescura? Eu lembro que eu perguntei pra ela assim, brincando, né? Ela, não, é puerpério. Foi a primeira vez. Eu falei, eu tô puerpério e eu posso estar puerpério. Tá tudo bem. Né? Existe aqui nasceu uma mãe também, não nasceu só um bebê, né? E aí não que eu tenha melhorado, eu deixo muito a desejar na negligência comigo mesma ainda, sabe? Tanto que emagreci muito todo esse processo de amamentação, mas eu comecei a ver que sim, há uma mulher aqui, há uma mãe e eu preciso ser para minha filha. Se eu não for para minha filha, ela não vai ter ali a mãe que ela precisa ter, né? Então, não é só sobre eu me cuidar, porque eu preciso. Ela precisa, né? Então, enfim, para dar um start, isso é uma ponta no iceberg do oceano, né? Que eu poderia partilhar nesse sentido, nesse começo, né? Eu acho que vocês tocaram, entre uma partilha profundíssima e linda de vocês tocaram em 2 assuntos que eu acho que a gente não pode negligenciar a falar, que é baby blues e depressão pós-parto, que são... coisas que acontecem até com certa frequência durante o puerpério de uma mulher. E acontece justamente por causa daquilo que a gente estava falando, da alteração hormonal que gera alteração de humor. O baby blues, que a Ângela, que é quase americana, pode conceituar melhor aí o English... Porque o blue, em inglês, às vezes também tem sentimento de tem um significado de tristeza. Por isso, baby blues, não é? É um termo... tipo... sabe a melancolia? Um negócio, tipo assim... Não é uma tristeza de, nossa, eu fiquei triste com isso, mas é aquele sentimento que não passa, sabe? Aquela coisa meio pra baixo. Acho que melancolia é uma boa palavra. Acho que melancolia engloba isso. Então, é isso. Tipo, quando o bebê nasce por causa de todo o aspecto fisiológico que tem, é normal que as mulheres sintam essa certa melancolia, um sentimento de eu deveria estar muito feliz porque meu filho nasceu, mas eu sinto essa coisa triste. E aí, quando é essa coisa que, tipo assim, se resolve com uma certa facilidade, não tem implicações maiores, chama de baby blues. Quando vira um caso mais clínico, enfim... mais profundo, mais intenso. É diagnosticado como depressão pós-parto. E até uma coisa... E, assim, eu acho que ter consciência disso ajuda muito também a viver esse processo. O Yuri até brinca que, tipo assim, quando a Clara nasceu e colocaram ela no meu colo, foi aquele momento mágico que eu fiquei olhando pro nada. Tipo assim... O que tá acontecendo? Não, assim, gente... Eu estava há 12 horas em trabalho de parto, sabe? Eu estava
exausta. A Clara nasceu de toboágua, então, tipo assim, eu tive uma baita de uma laceração, eu estava sentindo dor. E, tipo assim, sabe, não foi aquela coisa mágica de... Cara, eu tenho muito medo disso, sabia? Porque eu sou uma pessoa muito intensa em certos pontos, né? Eu sinto muito, mas passa rápido, né? Como boa sanguínea que sou. E aí, às vezes, isso já foi tipo até material de confissão, de direção espiritual, de esperar que momentos especiais da minha vida viriam junto com uma grande euforia. E é uma confusão que a gente tem entre a felicidade, a alegria e a euforia. Nem toda felicidade e alegria, que são sentimentos genuínos e verdadeiros, vem carregar de euforia. Não é algo que você vai soltar rojão, vai ver estrela, vai, entendeu? Se emocionar, chorar e falar quero o outro imediatamente. Não. E eu acho importante. Isso foi muito importante para mim, do ponto de vista do noivado, do casamento, de outras coisas grandes que aconteciam, que era como se eu estivesse sendo ingrata. Tipo assim, cara, eu não tô eufórica com o meu casamento. Estou plenamente feliz, mas não estou eufórica. Meu Deus. Será que eu não quero casar? Será que eu estou em dúvida com a minha vocação? E aí você entra num looping muito doido. E tendo o agravante da disfunção hormonal ali, da mudança hormonal, isso pode acarretar em pensamentos um pouco mais perigosos para a mulher, né? Não sentimento. E pra mim foi tipo assim... Eu não tava... Eu tinha me preparado pra acontecer justamente o que aconteceu, sabe? Tipo, minha filha nascer e eu olhar e falar, tipo... Ô, nenê. Tá, que nasceu. eu faço com você tipo agora? assim, tá, nasceu, mas eu tô sentindo dor. Cadê esse anestésico aí pra essa laceração, pelo amor de Deus? E assim, quando aconteceu, foi por eu já saber que isso podia acontecer, não veio esse sentimento de culpa, de nossa, eu não amo a minha filha porque eu não chorei na hora que ela nasceu. E não foi aquela coisa emocionante, não. E eu olhava e eu pensava, tipo assim, de fato, gente, Deus, eu não amo minha filha porque eu ainda não conheço ela o suficiente para amar. Me ajuda a amar. Mas eu não amo ela, não é porque eu não chorei no parto dela. É porque agora que a gente está se conhecendo, agora que eu estou aprendendo a amar ela. Eu não sei amar ela direito porque ainda me custa quando ela começa a chorar. Mas não é porque quando ela nasceu eu devia ter ficado, tipo assim, eufórica e ter chorado e ser aquele momento lindo. E tem pessoas que têm essa experiência desse momento lindo. E, tipo, graças a Deus que essas pessoas experimentam isso. Mas quando você não experimenta isso, tipo, tá tudo bem. Depois que me deram lá uns anestésicos e tal, que eu parei de sentir dor, a placenta nasceu e tal, porque pouco se fala disso, mas assim, a criança nasce, tem que nascer a placenta também, e você ainda sente contração até nascer a placenta, quando é um parto vaginal. Então, assim, tem várias coisas ali. Tem amigas minhas que, por exemplo, ainda vomitaram durante o parto, então estavam se sentindo extremamente fracas. E aí, assim, se você tá sentindo fraca, você não tem condição de segurar o bebê. Você precisa daquele 1 minuto ali pra respirar. E tá tudo certo. E aí, voltando lá pro meu puerpério, os primeiros 15 dias era aquele momento, tipo, lindo. E eu olhava pra minha filha, eu olhava... Na sala lá de casa tem um quadro que... Eu esqueci o nome dele, mas ele é tipo assim, ele tem as duas trindades, a trindade celeste e a trindade terrena. Então, ele tem a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e tem José, Jesus e Maria. Então, tipo assim, é um quadro lindíssimo. E eu sentava lá no sofá, de frente pra ele, e olhava pra minha filha e pensava, nossa, como Deus é bom. Tipo, e Deus é muito doido também de ter deixado, tipo, que nível que ele achou que a gente pra confiar isso daqui pra gente e tal. E aí, quando deu uns 15 dias, virou uma chavinha. Tipo, enquanto a gente dormia, pegaram minha filha e trocaram por outra. Eu assim, lembro de ser partilhado. Eu lembro também. Tipo assim, minha filha meteu o louco na vida. Assim, mas meteu o louco bonito. Tá tranquilo demais isso aqui, deixa eu ajeitar um pouco. Tinha dia que, tipo assim, ela chorava o dia inteiro e nada resolvia. E aí veio uma mastite no meio disso tudo. Então, tipo assim... Explica pra quem não sabe o que é mastite. Mastite é uma inflamação das glândulas mamárias. E aí, assim, o que geralmente acontece é que
a Thaís até falou, tipo assim, no início tá ajustando ali a produção de leite. Então, quando o leite desce, você tende a produzir mais leite do que o bebê precisa. E aí, depois o corpo vai ajustando conforme a demanda e ele começa a produzir. E aí, quando você produz mais leite do que o bebê precisa, esse leite ele acumula e a gente fala que ele fica empedrado. E aí, assim, esse leite empedrado, ele pode inflamar a mama e aí vira uma mastite. E aí, assim, no meu caso, essa mastite, tipo assim, virou um grande BO. Eu tive que fazer um ciclo de 14 dias de antibiótico. E aí, nesses 14 dias, tipo assim, eu precisei fazer exame de ultrassom pra ver, porque surgiu uma mancha no exame que a gente não sabia se era um abscesso, que abscesso é causado por bactéria, e aí se fosse abscesso tem que fazer drenagem, enfim. Virou, tipo assim, uma bola de neve. E aí, a Clara não dormia. E aí, assim, veio... Sabe quando tipo assim, o negócio virou de cabeça para baixo? E aí eu não conseguia mais olhar para Deus e achar tudo isso muito bonito. Porque eu sentia muita dor para amamentar. E aí, às vezes, de madrugada, eu pensava, tipo assim, eu vou desistir desse rolê de amamentação. E ela vai tomar fórmula, e é isso. Aí eu começava a pensar, não, tipo, mais fórmula a gente tem que pagar, e é caro. Não, então tá bom, eu vou amamentar. Vai custar dinheiro. Não estou disposta a gastar dinheiro, então tá, beleza, eu vou amamentar. E assim, no início, os primeiros dias, ela acordava, e aí tinha que amamentar ela de madrugada, e aí eu aproveitava esse momento para rezar, para refletir sobre a vida, para escutar um podcast, não sei o quê, não sei o que. Muito espiritualizada essa muito, mãe. tipo assim, surfando. Nossa, eu fico, Senhor, me dê a graça de ser como as minhas amigas, de entregar o parto, a intenção dos meus irmãos, de santificar, porque o negócio assim difícil. Mas aí é que tá. Tipo assim, os primeiros dias eu tava surfando. Quando veio a mastite, a Clara não dormir, não sei o que lá, eu tava tipo assim, surtando, né? Aí, tipo assim, eu já não queria mais rezar, eu já não queria fazer mais nada. E foi um período... E aí a gente começou a descobrir que a gente tinha que fazer vigílias eucarísticas lá em casa. Porque a Clara dormia muito bem se ela estivesse no colo de alguém. Se a gente botasse ela no berço, ela acordava em questão... O berço tem espinhos, gente. Tipo assim, ela acordava em 40 minutos. Não dava nem tempo de eu deitar e dormir. Porque, tipo assim, meu sono, ele demora pra eu entrar no sono mesmo. Tinha vezes que, tipo assim, eu botava ela no berço, voltava pra cama na hora que eu tava começando a pegar no sono. Ela acordava, tipo assim, chorando, e eu já tinha que levantar de novo. E aí, assim, eu não dormia. E graças a Deus, meu esposo teve 30 dias de licença paternidade. Então, quando tava rolando isso, ele ainda tava de licença paternidade. E a gente sacou um dia que, se ela ficasse no colo, ela dormia 4 horas seguidas. Caraca, segurar a criança 4 horas seguidas no colo. Aí, o que a gente faz? Aí a gente começou a pensar, tipo assim, a gente precisa dormir. Se ela dorme assim, aí o que a gente fazia? Meu esposo, ele sempre conseguiu sustentar e ficar acordado até mais tarde. Eu sempre precisei dormir mais cedo. Então, eu dava mamar, entregava a Clara pro Yuri e ia dormir. Daqui 4, 5 horas, ele ia lá, me acordava. Aí ele ficava assistindo filme. Ele assistia 2, 3 filmes por noite. Sério, tipo assim, ele zerou a vida sentado com a Clara no colo, lá no sofá da sala. Ou seja, pra você que pensa que quando tiver neném não vai assistir mais série, lê do engano. Aí que você vai assistir série. Aí, tipo assim, na hora que ela acordava, ele ia lá, me acordava, me dava ela, e aí ele ia dormir, e eu ficava com ela, e aí a gente foi vivendo nessa loucura, porque era a única forma que a gente conseguia de conseguir dormir, porque de outra forma ela não dormia. E isso começou a, tipo assim, ficar pesado, porque, assim, naturalmente pesado, fisiologicamente pesado, a gente não foi feito para dormir nessa loucura. E eu acho que isso impacta muito no aspecto mental da gente, psicológico. Então, foi aí que a gente começou a ter, tipo assim, dificuldades mesmo, que às vezes eu sentia que... Nossa, gente, eu até comentei isso com meu esposo ontem, então ele tá ciente disso. Teve um dia que eu olhei e falei, eu quis matar o Yuri, porque eu falei, que ideia ruim que você teve. Eu amamentei a Clara, ela saiu do peito acordada, e aí eu entreguei ela pra ele e falei, agora a gente precisa fazer ela dormir.
E ela tava, tipo assim, calminha, ela só estava de olho aberto. E aí, ele teve a brilhante ideia de botar ela no berço. Acordada. Ela abriu o berreiro. E aí, ela abriu o berreiro e aí, tipo assim, virou uma situação catastrófica. E aí, aconteciam essas coisas. Eu olhava e falava, não, você tá de zoeira comigo. Tipo assim, isso não tá acontecendo. E aí vai perdendo um pouco a dimensão espiritual da coisa, né? Eu acho que muito doido isso, porque você começou o seu puerpério no céu, assim, tipo, o sonho de toda mulher, de um puerpério tranquilo, e a criança que dorme, e louvado seja Deus, e tudo bem, eu quero sair para tomar um sorvete, e o dia é lindo, de repente as coisas mudam, porque tem isso, né? O bebê dá um salto, aí ele muda completamente, não sei o que, nananã. E aí toda aquela visão espiritual que você estava conseguindo ter foi se perdendo, né? Eu acho que um outro ponto que eu quero trazer para essa conversa é a importância da vida interior nesse período tão difícil, porque, como eu falei, eu peço a Deus desde já para eu conseguir viver esses momentos que são momentos de calvário na pele com a visão da redenção. Mas eu acho que é preciso se preparar para essa vida, para ter essa visão espiritual desses momentos, em tudo, né? Não só nas dificuldades, mas nas graças também, mas a importância da vida interior durante esse período de dificuldades, assim. Eu costumo dizer que a gente escuta muito que o bebê recém-nascido precisa da gente, né? Só que eu entendi que, na verdade, eu precisava dela, né? Eu entendi, eu virei essa chave, assim, comecei a pensar nisso, assim, como que, na verdade, nós mães, enfim, a mãe e o pai ali, a família, precisa do bebê para crescer em virtude e ir descobrindo seus vícios para trabalhar neles, né? A Maria, ela, com um mês, assim, porque comigo foi muito contrário, né? Como a minha filha foi para a UTI logo quando ela nasceu, no início eu não conseguia ver graça em nada, né? Eu só me perguntava, eu lembro que eu falava com a minha obstetra assim, eu falei, gente, eu só queria criar minha filha como todo mundo cria. Por que eu não posso criar minha filha? Você me perguntava, eu falava isso muito, né? Como que para mim foi fácil, por conta da preparação, aceitar a vontade de Deus no parto, que foi completamente diferente da minha, mas como era difícil aceitar a vontade de Deus no pós-parto, né? Nesses primeiros dias, né? Mas depois aconteceu assim, exatamente o oposto, né, do que aconteceu com a Ângela, né? Quando as coisas foram se normalizando em relação a essa questão da amamentação, que foi muito difícil, né? Eu acredito que a gente não vai ter tempo de partilhar muito sobre isso, mas até quando a gente conseguiu realmente transformar minha filha ali, que estava sendo alimentada por sonda, depois por fórmula, para amamentação exclusiva, os desafios que vieram depois, eu tive muito esse, com a graça de Deus, né, esse olhar espiritual, né? E comecei a ver o quanto que ela me santificava com a vida dela, com a pequena vida dela, né? Então, um bebezinho que não sabia que nem que os braços e as pernas dela, no caso, eram dela, me ensinava a rezar. Ela me ensinava a rezar. Eu vivi nesses dias, assim, porque já é uma outra questão, outra característica da minha filha, que ela tem uma hérnia umbilical bem grande, né? Que chama gigante, né? Então, por conta disso, ela chorar força muito, né? Então, é mais um motivo que a gente tenta ali controlar essa questão do choro, né? E muitas vezes, o que eu contemplava, né? Depois de fazer tudo que as minhas irmãs me ensinavam para fazer, para controlar o choro, coloca no sling, Maria não gosta de sling, dá banho quente, não adiantava. Faz isso, faz aquilo, porque você faz tudo, né? Aí você dá cólica e calma, você dá não sei o quê. Inclusive, a gente vai querer aqui agora o patrocínio. Você, enfim, faz todas as artimanhas que você pode fazer, possíveis e impossíveis, e você contempla que às vezes parece que nada funciona. Aí o que te resta? Só te resta rezar, né? Só que se só te resta rezar, te resta tudo, né? Só que eu, né, no caso, errante como sou, eu tento
todas as coisas humanamente possíveis para tentar controlar aquela situação, não controlo e só me resta rezar. Então, com essa de só me restar rezar, me ajudou muito a rezar. Então, a minha filha, ela realmente, assim, com a vida dela e com, muitas vezes, me vendo numa situação ali que só me restava clamar o Espírito Santo para ter o dom da sabedoria e saber como agir, ou clamar a Nossa Senhora e simplesmente ficar em silêncio e dizer fiat para aquela situação, eu realmente vivenciei ali aquele momento de vida interior, né? De entrega, em que só me restava essa via, né? E que muitas vezes, se não fosse a vida da minha filha, eu não trilharia, né? Porque a gente que é adulto, a gente vira pro fulano e fala assim, eu tô com dor, né? Você vai ficar gritando que você tá com dor? Você não vai ficar gritando que você tá com dor, você sabe que não vai adiantar. Falar onde que você tá com dor, né? Exato, você fala onde você tá com dor, você entende que já tomou um remédio que calma, daqui a 30 minutos vai melhorar, o bebê não entende, né? Então, foi uma experiência, assim, tem sido, na verdade, né? E é uma coisa que eu sempre partilho com as irmãs, assim, que tem os bebezinhos menores que é a minha, né? Cara, depois de tudo que você fez, se ela continua dessa forma e você tá desesperada, aproveita, eu faço muito, para cantar um louvor de adoração a Deus, tipo, de louvor a Deus mesmo. Meu Senhor, bendito seja, porque não é da forma que eu quero. Bendito seja, louvado seja, porque é nessa via que eu me santifico nesse momento da minha vida, né? E por muitos e muitos anos ainda, espero que por muitos e muitos filhos, porque eu, sim, depois de tudo, já quero outros. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Então, realmente, assim, não tem como você viver a maternidade, ver esse tempo de porpério e não poder experimentar essa entrega, né? Porque, às vezes, graças a Deus, só te resta isso, né? É isso que a Thaís estava falando, né? Tipo assim, quando veio esse momento mais, assim, tenso ali do puerpério, que a Clara não dormia e a gente estava exausto. E aí, isso dá uma embaçada na visão de como você vê o outro. E, tipo assim, igual o dia que ele botou a Clara no berço, tipo assim, ele fez isso na maior inocência de que ele achou que ia dar certo, sabe? Tipo assim, ele fez com toda a convicção de que para dormir você deita na cama e pronto, tipo assim, vai funcionar. Só que isso, tipo assim, vai às vezes gerando um sentimento, um certo ressentimento, enfim. E nesses momentos que, principalmente, acabou os 30 dias, o Yuri voltou a trabalhar e eu passava o dia inteiro com a Clara. E aí a Clara só dormia no colo, então, tipo assim... E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que gosta de fazer as coisas e sair, não sei o quê. E aí eu tinha que ficar sentada no quarto escuro pra Clara poder dormir no meu colo. E era isso que eu tinha pra fazer. E quando essas coisas foram acontecendo, eu olhava e falava, Deus, eu não sei amar minha filha. Tipo assim, me ajuda aí. Porque... E aí, às vezes, as pessoas se assustam, né? Quando você soltam dessa. Tipo, eu não amo minha filha. Mas é porque a gente tem que entender que o amor não é só essa coisa fofa de... Nossa, o meu bebê é bonitinho e eu gosto muito dele. O amor... Tem esse sacrifício. É sacrifício. Tem essa coisa mais profunda na medida da cruz. E eu olhava e falava, Deus, não amo ainda. Quero amar, porque eu sei que é a isso que o Senhor me chama. Mas eu não amo. E tem um refrão de uma música que muitas vezes... E a Clara, tipo assim, dava muito trabalho pra dormir. Socorro. Tipo, o negócio... Não é, tipo assim, depois que ela dormia, vai com Deus e tudo certo. Mas até ela pegar no sono, tipo assim... era difícil. E aí eu ficava cantando... tipo assim, exatamente a única frase que eu sabia da música, porque o resto eu não sabia, mas eu ficava cantando, engrandece o nosso nada. Tipo assim, engrandece o nosso nada. Eu ficava com isso na cabeça, tipo, ofertando aquele momento ali, que muitas vezes eu queria ir no banheiro e eu não podia ir porque eu estava sozinha com ela em casa, e se eu botasse ela no berço, ela ia acordar e aí eu tinha que, tipo assim, esperar mais um pouquinho, porque eu queria deixar ela dormir, para ela acordar. Na hora que ela acordasse, eu botava ela no berço, ia correr no banheiro, ela ficava chorando e tudo certo. Mas, tipo assim, teve um processo ali que precisou acontecer, e não foi fácil, de entender que, naquele momento ali, Deus não me chamava
a mais nada. Deus me chamava a ser mãe da Clara. E muitas vezes ser mãe da Clara era ficar sentada com ela dormindo no colo. E era isso. Assim, o melhor que eu podia fazer naquele momento era isso. Até que chegou um dia que a gente conseguiu, tipo, ir acostumando ela com o berço. Enfim, ela foi ficando maiorzinha. A gente conseguiu ir acostumando ela com o berço. E as coisas foram se normalizando, sabe? Ganhando, foram voltando ao normal. Tipo assim, quando ela completou 4 meses, eu acho que a gente entrou num momento, tipo, muito bom, que ela já interagia. E aí, quando você tem um bebezinho recém-nascido, ele é muito fofinho, gente, mas ele só chora. É isso. Minha filha só chorava. E muitas vezes eu ainda olhava para ele e falava, tipo assim, graças a Deus, sabe? A nossa filha é saudável, tipo assim, ela não tem nenhum problema, ela tá se desenvolvendo super bem, a Clara não teve cólica, tipo assim, ela surfou nessas coisas. Ela só era ativa igual a mãe, não queria dormir. Entendeu? Até hoje, tipo ela assim... só é colérico sanguíneo, a gente vai descobrir. Até hoje, tipo assim, a gente sai de casa com ela e ela não dorme, ela não dorme em público, ela dorme só no quarto dela, na reclusão do quarto dela. Em público, ela quer interagir com a galera, tacar o terror, enfim. Fofa demais. Gente, eu acho que ela é sanguínea, porque hoje eu estava caminhando na padaria pra comprar pão de queijo pra comer, eu tive um podcast. E aí ela tava virada pra trás. E tinha um moço vindo, tipo, atrás também pra padaria. E ela tava sorrindo horrores pro moço. Tipo assim... Hoje ela tava sorridente pra mim também. O moço tava nem aí pra ela, sabe? Ele tava falando no telefone. Ela tava, tipo assim... rindo. Ela é muito sociável. Mas, enfim... no momento que tudo aquilo ali aconteceu, e eu acho que foi importante a gente ter passado por isso. Porque foi o que me fez perceber que... eu não amava a minha filha na medida que ela precisava ser amada. E aí isso me fez, tipo... opa! Acendeu essa luzinha de que... isso daqui não é só um bebê fofinho e eu preciso manter ele vivo e tal. Não, tipo assim... foi um negócio muito mais profundo. A Clara não era a filha que eu planejei. Não era a filha que eu desejava, que eu sonhava. Não, era a filha que Deus me dava. E muitas vezes ela ia me frustrar, e ela ia me contrariar. E aí eu ficava olhando e falando, tipo assim, ela é um bebezinho, ela já faz isso, ela vai fazer... tipo assim, ela vai ser a própria pessoa dela, sabe? Um dia ela vai crescer e ela vai ter as próprias vontades dela. E graças a Deus que Deus fez ela a pessoa dela, porque ela vai ter as virtudes e os defeitos dela, ela vai ter... Então, tipo assim, viver tudo isso me fazia, tipo assim, pensar em todas essas inúmeras outras coisas. E eu acho que até com uma certa antecedência é importante para mim de ir entendendo aos poucos que a minha filha não é quem eu quero que ela seja, é quem Deus quer que ela seja. E isso muitas vezes vai me frustrar. E vai me custar, porque não é amar aquilo que eu acho gostosinho e fofinho. Não, é amar também justamente porque ela tem defeitos. Justamente porque ela precisa desse amor. E, gente, assim, uma coisa assim que eu quero muito não deixar de falar aqui pra você, mãe purpérea. Calma. Calma. Eu queria ter falado isso pra mim lá atrás, no início, né? Nesse momento, assim, de 3 horas da manhã com o bebê chorando e você fala, Senhor, o que ele quer? Depois de você tentar dar todos os checks da fralda, da amamentação e de colocar para rotar, o que ele quer, né? Calma, sabe? É uma coisa assim que eu já observei. A minha filha tem 4 meses e daqui a 10 dias, como eu falei, faz 5, né? E ela já mudou tanto. Tanto. Eles mudam toda hora, cara. É muito rápido. Ontem mesmo, a Maria não virava. De repente, sei lá, virou de 12:00 para 2 da tarde, ela virou, à noite a gente teve que tirar o ninho, porque começa a ficar perigoso, eles não podem mais ficar no ninho, porque eles já estão virando, né? Então, é assim, é tipo como no estalar de dedos, né? Então, quantas vezes ali no início da vida da Maria, ela fazia sonecas muito longas durante o dia. Então, a gente buscava acordá-la, tinha essa preocupação de acordá-la para ela não atrapalhar o sono noturno. Agora, nos últimos dias, ela começou a fazer sonecas muito curtas. Ela sempre dormiu muito bem à noite, né?
Então, antes a preocupação que era, eu ficava, meu Deus, Senhor, será que eu acordo? Mas, nossa, ela tá dormindo tão bem, será que eu devo acordar? Será que eu não devo acordar? E você fica com aquela dúvida, né? E aí, de repente, o bebê muda e essa preocupação deixa de existir, né? Então, se você está desesperada que o seu bebê não está dormindo, ele só dorme no seu colo, durante o dia a Maria passou muito tempo assim também, vai passar. Vai passar. Calma que vai passar, entendeu? Tudo passa, né? E depois, como eu li uma vez, só fica a saudade. Depois só fica a saudade, cara. Eu já olho para Maria, ela tem 4 meses de novo. Vou falar de novo. Daqui a 10 dias, 5 meses. Eu já olho para Maria e já vejo outra criança, é outro bebê do quando ela nasceu. É outro bebê, ela já cresceu muito, já ficou muita coisa para trás, muita coisa, muito perrengue que a gente viveu. Mas a maternidade é isso, é uma montanha-russa de amor e desafios, né? É maravilhoso demais, porque custa demais porque é maravilhoso demais. Não tem como você querer abraçar essa ressurreição, a redenção, se você não quiser abraçar a cruz, né? Então, o pacote vem junto, minha irmã. Vem junto. Né? Era algo que, enfim, eu precisava dizer. Acho que outro ponto, né, a gente conversou bastante, mas, como eu falei, para os rapazes não podem ir embora. Eu acho que um ponto fundamental que a gente precisa falar, eu acho que a Ângela tocou um pouco nisso, é sobre a vida conjugal durante esse período. O papel do pai, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, cara, eu não sei como mães solteiras sobrevivem. Eu me penso nisso todos os dias. Ao puerpério, a gestação, beleza, sei lá, você tem uma via de... como é que chama? Uma rede de apoio. Uhum. Mas viver o dia, a madrugada, sem o seu cônjuge, o pai do teu filho, do lado... Eu não consigo imaginar como... Se na gestação a presença do Bruno é fundamental, quando essa criança nascer, triplica, né? Então, acho que vocês podiam partilhar brevemente, né? A Ângela falou que havia momentos que eu olhava pro Yuri e falava, eu quero te matar. Mas tenho certeza que também houve momentos que vocês olhavam para eles e falavam que sem eles vocês não poderiam, né? Então, como fica isso... Né, o papel do pai, né, acho que o papel do pai no sentido de ter caridade com a mulher, porque nem todo homem entende que, caracas, bicho, né, eu não estou dormindo, estou amamentando, eu estou mudando meu corpo e tudo mais. Se você não entende, é bom você começar a entender, viu, querido irmão que está me ouvindo? Mas... o papel, né? Porque os meninos partilharam, né, num outro podcast sobre a visão deles do parto. Muito se fala sobre a mulher, sobre o parto do ponto de vista feminino, do puerpério, que só a mulher vive na carne, somos só nós que vivemos. Mas a presença deles ali é fundamental, senão Deus permitiria que a gente gerasse um filho sozinha, né? Uhum. E não é assim que acontece. Então, qual o papel dos maridos de vocês nesse período aí? Cara, uma coisa que eu pensava muito em relação a isso é que Deus é perfeito, né? Então, Deus fez a mulher forte o suficiente para aguentar as dores do parto e o homem forte o suficiente para ver a mulher sofrer as dores do parto, né? Porque eu falo para vocês, foi desesperador, foi muito massa. São esses 2 pontos. Foi desesperador, mas foi muito massa meu parto, mas doeu muito, muito mesmo. Mas eu acho que eu não conseguiria fazer o que o Carlos fez, né? Que é meu esposo, que é ver, tá ali do lado, vendo a pessoa que você ama sofrer naquele nível, né? De dor, né? Que é realmente muito intenso, né? E no puerpério não foi diferente, né? Tudo ali que a mulher sofre, a Ângela partilhou um pouco sobre a questão da mastite, né? E da amamentação, né? No início, amamentar dói. Gente, nossa, mas como é bonito aquela mulher amamentando, todo aquele romantismo, né? Mas não, no início dói amamentar, ninguém fala, gente, sobre isso, mas é muito difícil no início, né? E dói, o peito machuca. Eu me lembro de uma noite que o Carlos virou para mim e falou assim, uma dessas noites, né, que a Maria ia dormir lá ela lutava bravamente para não dormir. Ela ia dormir bem tarde mesmo. Enfim, nesse horário da bruxa que o pessoal fala, né, de cólica, ela tinha muito, né, disquesia, cólica, gases, enfim.
E aí, nessa que o Carlos virou pra mim e falou assim, qual o peito que você vai dar? Né? Ele virou pra mim e perguntou isso, qual o peito que você vai dar? E aí eu pensava, né? Não sei, porque um tá com fissura e o outro tá ardendo de tanto dar, né? Porque eu pensava que eu já não ia precisar mais dar, mas ela não dormiu, né? Então precisou amamentar de novo, né? E é uma experiência realmente de... Não por você ser boa, né? Mas por não ter opção, você precisa ser para a sua filha, ou você dar o alimento, ou ela fica sem comer, então não existe essa opção, né? Mas eu chegava a gritar de dor quando ela abocanhava o peito, né? E ele precisava ver isso, né? E eu ficava me colocando muito no lugar dele. Eu via ele... Quando eu olhava para ele, ele chegava... O Carlos, ele é muito centrado, né, meu esposo? Mas eu olhava para ele, ele apresentava uma expressividade muito grande. Ele abria o olho, assim, tipo... Sem saber como reagir. Falava, tipo, ai, amor. E ao mesmo tempo que ele pegava a Maria e cuidava dela, que ela estava ali chorando, ele pegava e cuidava de mim, né? Então, esse apoio... é fundamental, né? Eu tenho certeza, a minha mãe, por exemplo, foi mãe solo, né, como falam, e com 16 anos, com 17, quando eu nasci, né? E graças a Deus, meus avós, a minha bisavó cuidou, me ajudou muito a cuidar de mim. Deus vai dando a graça, né? Eu, por exemplo, fui um bebê muito tranquilo, meu avô brinca que achava que eu era surda, porque eu não chorava. Eu acordava e ficava sozinha no berço esperando alguém me buscar, assim, ó, tipo, plena, né? Quem diria que ia virar uma sanguínea, hein? Quem diria? Acumulou tudo para agora, entendeu? Mas, por outro... Então, Deus vai dando a graça, né? Naquele contexto da minha mãe foi possível, mas no meu contexto, eu realmente, como você falou, não consigo imaginar uma coisa diferente, né? E o Carlos, naquele início de vida em que me faltava esse olhar espiritual que você colocou antes, ele era a pessoa que trazia. Quando eu olhava, parecia impossível amamentar. Parecia impossível. A minha filha tinha ido para UTI, a pega era impossível, precisei usar bico de silicone no início. É uma coisa que precisa ser dita também, que muitas coisas que as pessoas colocam como estigmas, do tipo, muito fortes, né? Ai, mas fórmula é um inimigo, a chupeta é um inimigo, o bico de silicone é um inimigo. Peraí, vírgula, às vezes faz sentido para você. Para mim, foi o que fez minha filha amamentar. Eu não vou ficar ad eterno usando, né, um bico de silicone ali. Mas foi o que ela conseguiu aprender a pegar. O bico era plano, né? Então, o bico de silicone ajudou muito no início, né? Então, de contemplar a minha filha no início só com fórmula e depois só com a translactação com o bico de silicone. Falei, tipo, velho, vai ser impossível eu chegar numa amamentação exclusiva, tipo, no peito diretamente, né? O Carlos acreditava. O Carlos, ele sempre foi esse homem forte, aliás, desde a época do casamento, né? Quando éramos só nós dois, né? De acreditar que Deus tudo pode, né? E eu lembro que a gente fez uma novena ele me chamou a fazer, né? A gente fez a novena da Sagrada Família. No final de 9 dias, de alguém que amamentava com a translactação, que é com tubinho, né? Para quem não conhece, junto com o peito, e com o bico de silicone, a gente tirou a translactação, tirou o bico de silicone, a Maria estava com amamentação exclusiva, né? Então, esse é de novo, uma ponta no iceberg do que ele é, entendeu? De apoio, de segurança. Não é sobre ele me ajudar, é sobre ele ser junto comigo. É o pai e a mãe, né? Não nasce só um bebê, nasce uma mãe e nasce um pai, né? E nisso, só gratidão a Deus, assim, pelo meu esposo, né? Acho que dentro desse contexto da importância do pai para o puerpério e para, enfim, a criação do filho, o outro ponto importante é sobre a vida conjugal em si, né? Acho que a Thaís trouxe lá no começo uma fala sobre a gente esquece que nasceu uma mãe, mas há uma mulher ali, né? Antes da gente se tornar mãe, nós somos esposas, né? Nosso marido vem em primeiro lugar, apesar daquele bebê ali precisar da nossa ajuda para sobreviver. E é óbvio que as dedicações se modificam de forma prática, mas é necessário se relembrar, né? Que eu também sou esposa, eu não sou apenas a mãe da Clara, da Maria ou do bebê que está no meu ventre. Mas eu sou esposa do Bruno, né? E como que é, né? Sendo que a vida conjugal em si, né? O ato conjugal, ele é limitado por um período. A atenção de vocês, da gente, está toda dedicada a um bebê. Como é que fica, né? Como é que fica o esposo e a esposa nesse contexto?
é todo um período de readaptação, né? Porque é uma parada muito louca. Tipo assim, você tem a sua vida com o seu esposo, você já tem meio ali as suas rotinas, e aí vem um ser humano completamente diferente do que você pode imaginar, com os hábitos e rotinas e gostos dele, enfim. E partilhando um pouco do que a Thaís falou, né? Pra mim, tipo assim, o Yuri era indispensável. O dia que teve um final de semana, acho que a Clara tava com 1 mês e pouquinho de vida, e aí, tipo, ele ia fazer prova o dia inteiro, e aí eu ia passar o dia inteiro sem ele. Eu falei, não, sou doida de ficar em casa com a Clara. Vim pro instituto, tinha um monte de gente aqui, tinha almoço aqui. Eu falei, vou passar o dia inteiro no instituto, eu volto pra casa só na hora que estiver perto dele voltar, porque eu não sou doida de ficar sozinha em casa com a Clara. E por muitas vezes ele segurou essa barra de... eu tenho uma tolerância muito baixa ao choro da Clara. Tipo assim, a Clara começa a chorar, eu começo a ficar desesperada e quero chorar junto com ela, sabe? Então, tipo assim, muitas vezes, quando a Clara, tipo, emendava um choro muito louco, ele segurava ela e, tipo assim, ia pra outro cômodo pra eu não entrar em desespero. E aos poucos a gente foi tentando... assim, se reencontrar numa nova dinâmica. E aí, assim, igual a Paulinha comentou, depois ali do parto, como a gente já falou, a definição do puerpério, o corpo está voltando ao normal. Então, os primeiros 40 dias, recomendação médica mesmo, o ato conjugal, ele não é conveniente, porque o corpo da mulher está voltando para o lugar. Quem faz cesárea está se recuperando de uma cirurgia. Tipo assim, não é uma coisa... Tem todo um processo ali que o corpo precisa se recuperar para que seja uma coisa viável. E o Yuri fez uma coisa... Ele foi muito corajoso, porque, tipo, eu tive uma laceração e ele foi lá ver minha laceração, entendeu? Na hora que a médica tava costurando, ele foi lá dar uma curiada. Eu fico pensando, tipo assim, o que tem... Deu. que deu na cabeça dele? Que ele falou, vou lá ver o estrago. Porque eu tive uma laceração grave. A Clara, ela nasceu, tipo assim, ela nasceu literalmente toboágua. Eu senti me deu vontade de ficar eu senti uma contração e me deu uma vontade de ficar em pé. Então, quando passou ali a dor da contração, eu levantei. Na outra contração que veio, ela desceu de uma vez, tipo, vlap. Então, tipo assim, eu tive uma laceração grave. E ele foi lá ver o tamanho da minha laceração, e a médica falou, não, foi uma laceração pequenininha. E ele, tô vendo. Imagina se fosse grande. A médica tentando segurar a barra do meu desespero. Mas, enfim. E, assim, eu acho que isso não traumatizou ele. Era o ponto que eu ia chegar. Que, tipo assim, às vezes, eu não sei como é que é pros homens. Seria até legal ter, tipo, um homem pra contar como é que é a loucura de viver. Se você quer ouvir a versão masculina do puerpério, manda mensagem pra nós lá no Instagram que a gente... pra eles contarem como é que é viver. Podia vir exatamente o Yuri e o Carlos, inclusive. Seria interessante, né? E o Bruno comandando. Eles contarem como é que é conviver com a mulher que tá surtada nos hormônios, que chora, enfim. E, tipo assim, e ele olhava pra mim e ele, tipo... Muitas vezes ele lembrava que, tipo, nossa, você tá bonita e não sei o quê, porque você fica com a barriga desengonçadíssima depois que a criança nasce, porque, tipo assim, a barriga não vai voltar pro lugar que ela tava antes, na velocidade que você acha que vai voltar. Os primeiros dias parece que você ainda tá grávida, porque... É verdade. Tipo assim, Inchado, enfim, tá inchado, o corpo tá voltando, enfim. E... A Clara entrou na fase que ela meteu louco e não dormia e tal. E eu ficava desesperada. E eu falava, tipo assim, eu nunca mais quero ter outro filho. A gente vai ter outro filho porque a gente casou. E quando a gente casou, a gente prometeu que a gente ia ser aberto à vida. E no decorrer da vida, a gente vai ter ato conjugal. E Deus vai me dar outro filho. Mas eu não quero ter outro filho. Então, tipo assim, pra mim pensar em ato conjugal era... Pensar em ter outro filho. Pensar em ter outro filho. Eu vou ter ato conjugal, eu vou ter outro filho. E aí, tipo assim, veio uma notícia de uma pessoa conhecida que engravidou, tipo assim, ela tava com 2 meses do bebezinho. Foi e aí, tipo pânico assim, cara, generalizado. Todas as meninas fazendo teste de gravidez. Não, e aquilo ali, na minha cabeça, tipo assim, eu olhava pro Yuri e falava, nem chega perto de mim. Tipo assim... Não vamos nem beijar, porque vai que... Sabe? Porque, e assim, e graças a Deus, ele foi sempre muito compreensivo.
Porque, tipo assim, não adiantava nada naquele momento ele olhar e falar assim, mas eu queria, sabe? Tipo, olha o estado que a pessoa tá, tipo. E eu acho que os homens precisam ter essa compreensão. E, tipo assim, não é por maldade de, tipo, não vamos ter o ato conjugal porque eu sou chata. Porque eu tô com dor de cabeça. Não! Tipo assim, tem todo um processo, tipo assim, uma loucura, um surto acontecendo ali na outra pessoa. E naquele momento, tipo assim, uma expressão de amor é você olhar para aquilo ali e, tipo assim, entender e compreender, e, sabe? E encontrando aos poucos uma forma de melhorar. E aí, o que eu comecei a fazer pra gente não perder, tipo assim, de ter um momento nosso, enfim, às vezes eu precisava sair pra ir fazer fisioterapia, essas coisas, eu sempre comprava, tipo, alguma coisinha especial pra na hora que a Clara dormisse, a gente conseguisse sentar e comer, tipo, um pedacinho de torta. Pra gente, tipo, depois que a Clara dormiu, enfim, a gente sentar ali um com o outro e ter um momento de ternura. De ter um momento nosso. E aí a gente sentava e ia comer aquele bolinho. E aí a gente sentava pra assistir alguma coisa. Até as coisas irem realmente, assim, se acostumando e a gente ir redescobrindo esse novo momento. Porque eu acho que, tipo assim, é uma ruptura, acho que é de fato, assim, uma ruptura, principalmente quando você tem um parto normal, né? Eu acho que literalmente. Rolou. Então, e assim, até a gente ir se reencontrando, e o Yuri sempre segurou, tipo assim, ele sempre foi muito compreensivo, e ele sempre se colocou numa posição de, tipo assim, cuidar para que eu estivesse bem. Então, eu lembro, a Clara estava com 1 mês e 10 dias, eu acho, e foi o chá de lingerie da Mavi. E aí ele falou, e aí eu queria muito ir, e aí ele falou, pode ir, eu fico com a Clara. E aí, tipo assim, a gente fez todo um esquema, eu deixei, tipo, vários leitinhos lá pra ele poder dar pra ela. E porque ele sabia que pra mim, até, tipo assim, me reencontrar como pessoa, tipo assim, o tique e o teco voltar a funcionar bem, eu precisava dessas coisas. Então, tipo assim, eu fui pro chá de lingerie, eu passei 5 horas fora de casa, tipo assim, sozinha, tipo, no meio das minhas amigas, tipo assim, me divertindo e conversando e tal. E todo mundo perguntava, cadê a Clara? Eu falei, tá tranquilo, ela tá lá com o Yuri. Ela tem leitinho, tipo assim, vai dar... Tá com o pai. Com o pai. Vai dar tudo certo, tipo assim. E deu tudo certo, sabe? Ela sobreviveu e tal. Tá todo mundo vivo até hoje. Mas eu acho que esse papel, assim, dele ter buscado compreender e ele entender o que era importante para mim e entender as minhas limitações no momento que a gente estava vivendo, principalmente no momento que as coisas pegou, ajudou muito a gente a se reconectar como casal. Aí se reencontrando como casal. E assim, o primeiro mês, gente, é um grande surto. Ainda que seja, tipo, tranquilo, o bebê durma bem, eu acho que, sei lá, você tá... Tem toda a mudança hormonal, tem todo o seu corpo voltando para o lugar. Ainda que, às vezes, sei lá, no sentido psicológico, a relação ali com o bebê, tipo, seja mais tranquila. Às vezes você olha pro seu corpo e você não tá feliz com o que você tá vendo no espelho, porque deu estria, você tá com a barriga muito... Fica uma barriga estranha, gente. Ela tem um formato estranho. ela vira um negócio meio desengonçado. Tipo assim, você tá olhando pra tudo aquilo ali, você tá tentando redescobrir a beleza sobre si, como é agora essa nova dinâmica com o seu esposo. Tipo, gente, na época que a gente revezava pra dormir com a Clara no colo, tipo assim... Não se viam. A gente não tinha um momento que a gente estava deitado junto na cama. Tinha nessa possibilidade. Era isso. A gente precisava dormir e garantir que a criança estava dormindo. Então, a gente estava preocupado com as necessidades, tipo, básicas de sobrevivência. Não que o ato conjugal não seja importante, mas tinha coisa, tipo assim... Cada coisa no seu tempo, Cada coisa é no seu tempo. E foi muito importante isso, porque eu acho que se ele tivesse sido uma pessoa que, tipo assim, tentasse... Forçar a barra, pressionar e tal. Eu acho que, assim, tinha desandado de um jeito, tipo assim, muito grande. Porque eu realmente, tipo assim,
Na época que o trem tava pegando, eu ficava desesperada de pensar em ter outro filho. Tipo assim, aquilo ali me dava um desespero de pensar, tipo, meu Deus, o que eu prometi pro senhor quando eu casei, né? Não, e esse ponto é engraçado, porque talvez até uma outra pauta de podcast que até a gente conversava no grupo da Rede de Missão sobre a abertura à vida, né? Porque as pessoas leigas, as pessoas que não são da igreja, ou às vezes até que são e têm pouca formação, elas imaginam que todo mundo que é aberto à vida é um filho atrás do outro e como se aquilo não tivesse suas implicações psicológicas e na vida de um casal. Então, toda vez que uma amiga minha da igreja, tipo assim, uma pessoa que eu conheço a caminhada, partilha dos medos que teve durante a gestação, né? Minha comadre falava, cara, eu não dou conta de outro filho, porque um desespero bate, né? Essa é a nossa humanidade. A diferença é que nós temos consciência, como você falou, da promessa, mas não da promessa enquanto uma obrigação, né? Tipo assim, prometi, agora eu sou obrigada a cumprir. Mas o que está por trás daquela promessa, né? Então, eu acho que o voltar ao princípio, o voltar ao porquê das coisas, que às vezes fica nebuloso, acho que o marido tem um papel importante nisso, de trazer a gente de volta, né? Eu vivo isso na gestação agora, né? O Bruno me traz de volta, ele me coloca no centro, né? Me deixa centrada novamente quando eu disperso. E louvado seja Deus, os meus amigos são incríveis por cuidar dessas crianças e dessas mulheres maravilhosas. E louvo a Deus pela vida deles e de cada um, né, dos nossos irmãos. Graças a Deus, aqui na Rede de Missão, a gente tem diversos testemunhos de mães incríveis e pais maravilhosos. Eu acho que uma partilha que eu não me esqueço, acho que a Mayara falava sobre a importância do Mateus no pós-parto. Igual você falou, né, de ele virar e falar para ela, você está linda, você está maravilhosa. E como a imagem é muito importante para nós mulheres, né, a nossa feminilidade, a nossa beleza, e isso é afetado, é inevitável, é afetado durante a gestação. Mas esse olhar amoroso do marido dá um acalento, né? Essa partilha da Mayara especificamente me marcou muito e eu gravei. E acho importante partilhar com vocês. Licença, Mayara, fiz uma partilha por você. Mas encaminhando pro fim, né, da nossa partilha, acho que a gente poderia ficar aqui horas, né, para debruçar sobre a gestação, sobre o pós-parto, sobre daqui a pouco o filho de vocês vai fazer 1 ano e aí são novos desafios. Eu tô grávida e meu filho vai nascer, enfim, muitas coisas, né? A vida é uma grande partilha e eu sou muito feliz da Rede de Missão ter esse princípio como base, né, de um dos pilares da Rede de Missão, como enriquece, né? A Thaís falava, nossa, estava doida para participar de um podcast que fosse assim, né? Partilha. Acho que nunca vai ser suficiente o tempo, né? A gente tem que ir 1h20, 1h30 para partilhar, nunca vai ser suficiente, mas sempre muito rico. Eu sempre aprendo muito com vocês e agora já estou mais preparada para o meu puerpério, será? Talvez. Deus abençoe. Dos próximos capítulos. Eu volto para contar para vocês como foi, como será, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Para a gente ir encerrando, né? Eu queria, né? Se vocês acham que faltou um ponto a partilhar brevemente, ou uma lição, né? Uma mensagem final que vocês gostariam de deixar para essas mães, pais, às vezes avós que... Acho que uma vez eu vou perguntar para minha mãe, mas também tem tanto tempo, eu vou fazer... O meu irmão tem 31, eu tô com 29 e acho que ela nem lembra, tadinha. Porque eu já ouvi falar isso. O quê? Como é que foi? Eu perguntei já pra minha mãe sobre Mãe, como é coisas. que foi, né? Eu sei a história. Eles lembram muito das dificuldades. Minha mãe lembra que meu irmão foi pra UTI e tal, as dificuldades, e que a minha gestação foi um pouco mais tranquila. Mas eu fiquei doente aos 2 anos. Essas coisas marcam muito a nossa história, né? Mas toda vez que minha mãe conta como foi, mesmo esses tempos de dificuldade, né, minha mãe precisou ficar o último mês da gestação deitada, porque ela tinha corrido o risco de perder. Meu irmão nasceu prematuro. Ela fala, ele nasceu perfeito por fora, mas por dentro estava muito prejudicado, foi para UTI. Depois ficou tudo bem.
Aí veio eu. Aí, aos 2 anos, eu também fiquei doente. E, enfim, aos 10, o meu irmão quase morre de apendicite. E todos esses momentos marcantes da vida dos meus pais, da minha mãe, ela sempre conta, mas aquilo marcou de uma forma de... Marcou na pele dela, mas nunca é com pesar. E eu acho isso lindo. Eu acho a maternidade, ela forma a gente, né? Meu bebê tem, neste momento, exatamente 11 semanas que está no meu ventre. E ele já me ensinou tanto. E eu fico pensando nos meses que virão ainda. Tem uns 6 meses, eu acho, pela frente. E tanta coisa a aprender. E ela vai nascer e não vai dormir à noite. E eu sou uma pessoa que dorme muito. E como vai ser, né? Vai ser lindo! Vai ser lindo. E é isso, essa partilha com vocês me aquece o coração. Vai ser diferente, eu tenho certeza que vai ser completamente diferente da experiência de vocês. Mas que eu já me antecipando, né? A mensagem final é: o que eu peço hoje é que eu tenha a graça de ter uma visão espiritual sobre todos esses momentos. Não vai ser fácil, não vai ser constante, mas que a partir da partilha de vocês, eu peço a Deus que Ele me ajude a me preparar para isso, para eu conseguir entregar as dores, as dificuldades, os choros, a dor do parto, o que seja, com a visão do Calvário, sem esquecer da redenção, sabe? Então, muito obrigada pela partilha de vocês. Eu inverti a ordem, mas eu vou dar a fala para vocês ainda. É isso, eu só fiquei muito emocionada e precisava agradecer a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, pelo aprendizado e por essa partilha rica. Digam aí o que vocês têm para dizer por último para os nossos queridos ouvintes. Só um pequeno ponto, de forma bem breve, em relação à questão do cônjuge, né? É que a gente estava falando sobre ato conjugal, né? Às vezes é o que a Ângela colocou. Às vezes, né, o ato conjugal, a gente costuma falar, né? Ele começa de manhã cedo, né? Com um ato de carinho, com um beijo, com uma torta que você senta para conversar, né? No sofá. Ontem, eu e o Carlos, a gente estava comemorando 6 anos do primeiro beijo, né? A gente sentou no só um comentário. Eu amo que a Thaís Mas e o Carlos, eles comemoram, tipo assim, eles comemoram todas as datas. Eles completamos 7 anos de namoro, dia 5 de novembro agora. Você acha que eu lembrei? Eu lembrei antes. Eu falei, amor, tá chegando dia 5 de novembro, hein? Ai, gente, nossa, 7 anos. A gente só desistiu e comemora, tipo assim, Só aniversário do casamento agora, tá tudo certo, entendeu? Mas uma coisa legal, a Clara nasceu no dia do primeiro beijo, meu e do Yuri, e eu cantei essa pedra, porque, tipo assim, ela demorou muito pra nascer, a Clara nasceu com 41 semanas e 3 dias, e aí tava todo mundo apostando as datas, e eu falei, vai ser tal dia, e não deu outro. Eu não mas faço pode ideia seguir. de quando foi. Mas pode seguir, Vai. desculpa. Imagina, a Maria também nasceu. Maria nasceu no dia 28, né? O dia do nosso mêsversário de casamento, né? Enfim, ontem a gente estava comemorando 6 anos do primeiro beijo, né? A gente sentou no sofá, o Carlos voltou era sexta-feira, né? Então, dia de jejum, né? Abstinência. Eu falei a palavra, gente, eu usei essa expressão errada, com certeza. Aí o Carlos comprou uma bolinha de camarão e uns dadinhos de tapioca. A gente sentou, conversou e a gente ficou lembrando, cara, foi muito nostálgico, a gente ficou lembrando de tudo aquilo que a gente sentia lá há 6 anos atrás, como que foi o primeiro beijo? Você lembra que você falou tal coisa? A gente estava em tal local, aí você falou tal coisa, a gente foi para outro local e lá aconteceu o primeiro beijo, mas poderia ter acontecido em outro momento. E a gente foi lembrando das sensações, tudo aquilo que foi dito, do olhar, da forma, né? E ele falando assim, ele brincando, né? Nossa, aquele beijo me marcou muito. Eu falei, aí eu brincando com ele, e os outros depois? Então não foram bons. Ele, amor, a gente está falando do primeiro beijo. Então, eu acho que é esse cuidado, né? E a nossa filha lá no quarto dormindo. E a Nena, a gente chama a Maria de Nena às vezes, né? Ela tem vários apelidos. E a gente falou, caraca, e hoje o fruto do nosso amor tá aqui, né? No quarto, né? Daquele casal. E a gente sempre tem uma foto de nós dois com 1 mês de namoro. A gente foi pra Canção Nova na nossa
na sala, né? Na sala da nossa casa. Eu sempre falo, não vamos esquecer daquele casal. A gente sempre volta naquele casal, aquele romantismo, aquele amor, né? Que agora está mais maduro, né? Muito melhor, sempre, é ascendente sempre, né? Com todas as cruzes e todas as graças, né? Mas não esquecer daquele encantamento, desse cuidado, né? Então, acho que isso é importante, né? E, para finalizar, né, da fala final, eu quero usar uma frase do Egoísmo e Amor, né? Que é um livro super especial para mim, eu acho que muita gente já deve ter lido, que fala, né? O amor, ainda que leve ao sacrifício, e, sobretudo, quando leva ao sacrifício, é a fonte secreta da felicidade, né? Então, não é nem que a gente é feliz apesar da cruz. A gente é feliz por conta da cruz. Isso é muito forte, né? Então, a Maria, ela é tão maravilhosa e ela transformou minha vida completamente, colocou de cabeça para baixo numa montanha-russa de desafio, mas de amor pleno, de felicidade plena, de plenitude, de uma alegria sem fim, que veio para transbordar aquilo que já era cheio de Deus, que era meu matrimônio, né? E é desafiador, e por conta desse desafio, que é tão maravilhoso assim, né? Essa é a lógica do cristão, né? Essa é a loucura do mundo, né? De você olhar a cruz e querê-la, né? Mesmo, enfim, naquele momento de mais fragilidade em que você, humanamente falando, né? Racionalmente falando, não quer, você deseja aquilo, né? Porque você sabe que aquilo te custa, e porque te custa é tão maravilhoso, né? Então, você que é mãe, lute, né? Eu ouvi isso uma vez e agora vou parafrasear a pessoa do que eu ouvi, não vou lembrar quem falou isso, né? Você que é mãe, lute, né? E você que é pai também, né? Abrace essa cruz, porque não vale a pena, vale a vida, né? Eu tenho duas coisas para finalizar. Uma coisa de aspecto prático, porque eu acho que ajuda muito. Por exemplo, nas últimas semanas de gestação, eu comecei a transformar o meu freezer num estoque de comida. Nossa, eu achei isso genial. Então, tipo assim, tudo o que eu podia, assim, facilitar a vida da Ângela puérpera, eu comecei a fazer. Então, tipo assim, a gente tinha escondidinho, lasanha, tipo assim, comidas que tinham bastante proteína congeladas, porque eram coisas que a gente sabia que os primeiros dias iam ser difíceis. Então, a gente garantia que pelo menos a gente tinha o que comer, a gente não ia passar fome. E aí eram coisas que, tipo assim, a gente começou a... Tudo que a gente ia cozinhar, a gente cozinhava quadruplicado. E aí a gente botava nos potinhos de vidro e estocava lá no freezer. Porque quando a Clara... E eu falava, a gente precisa ter comida para os 10 primeiros dias, pelo menos. Então, tipo, a gente precisa de 20 refeições prontas. Que a gente possa só tirar, descongelar e botar no forno e tá tudo certo. Ou esquentar na panela. E eu acho que esse aspecto, pensar nesses aspectos práticos também fazem muita diferença. Se você tem, tipo, sei lá, uma mãe, uma sogra que pode ir ajudar a organizar a casa. Tipo assim, já deixar essas coisas combinadas. Porque na hora que você tá lá com a criança chorando e você tá com fome, não dá pra você parar e fazer comida. E aí, pelo menos eu, tipo assim, se eu tô com fome, eu começo a ficar mal-humorada. E aí, tipo assim, uma situação que era pequena começa a virar, tipo assim, fome, mais hormônios loucos, mais não sei o que lá, de repente você tem uma mulher surtando, entendeu? Então, assim, essas coisas já... Maridos, não deixem sua mulher ficar com fome. Essa é a grande lição. E assim, é um cuidado consigo próprio, porque você não vai conseguir ser, tipo, uma boa mãe se você tá com fome, se você tá fraca porque você não comeu. Então, assim, essas coisas eu acho que elas... Pensar nos aspectos práticos e naquilo que você pode antecipar, naquilo que você já pode deixar combinado, ajuda muito. E a segunda coisa para finalizar é, tipo assim, caminhem com outros casais. Não caminhem sozinhos. Tipo, pra gente fez muita diferença ter outros casais com quem caminhar. Ainda que muitas vezes a gente não abrisse a boca e partilhasse de tudo que a gente estava vivendo, mas olhar para outros casais, e esse ano a gente teve um boom de bebês aqui na Rede Missão. A gente teve várias puérperas ao mesmo tempo. Tipo assim... Pelo menos eram 2 simultâneos, pelo menos. Com diferença de semanas, assim, um pro outro. Eram as duplinhas da data prevista de parto. Tipo assim... Tô esperando a minha, viu, galera? Vem aí.
De algum lugar vai vir. Mas enfim, tipo assim, tinha umas duplinhas. Foi, tipo, esse ano, graças a Deus, tipo, foi vindo... Era, tipo, os animaizinhos, né? Vieram de 2 em 2. As gravidinhas vieram de 2 em 2. E... Tipo assim, graças a Deus, a gente tinha essas pessoas com quem caminhar. Porque isso fazia a gente olhar pra nossa situação e buscar ser melhor, sabe? Quantas vezes eu olhei pra mim e falei, nossa, que bosta de esposa que eu tô sendo, sabe? Tipo, eu preciso melhorar. E aí a gente chegava em casa e conversava e ia ajustando, enfim. Então, caminhe com outros casais. Não, eu sei que existe uma tentação de, às vezes, no puerpério, querer se fechar numa bolha. E, às vezes, assim, a gente precisa se fechar numa bolha mesmo, porque tem pessoas que não têm noção e fazem comentários que, tipo assim, vão machucar. Por estar num momento mais fragilizado, enfim, aquilo ali, alguns comentários vão machucar, sabe? Quantas vezes eu desci de casa para dar uma volta na área comum lá do prédio com a Clara, para, tipo assim, dar uma respirada, e aí brota uma pessoa, sei lá da onde, para fazer um comentário tão desnecessário. Que ninguém pediu. Se você é essa pessoa, tipo assim, você pode guardar o comentário para você, sabe? Mas, tipo assim, e às vezes dá essa vontade de se enfiar numa bolha para não escutar certas coisas, porque certas coisas, tipo assim, machucam, sabe? Certas coisas, tipo assim, você pode só guardar para você. Você não sabe o quão difícil está sendo para aquela outra pessoa. Você não tem nada de útil para falar. Você não vai ajudar. Tipo, fica calado. E quando você está desse lado, você às vezes quer se enfiar numa bolha de tipo, não vou sair de casa para não ver ninguém, para não escutar a 10ª pessoa perguntando por que a criança não está de meia no calor de 40 graus. Porque você já está de saco cheio daquilo ali e as pessoas não entendem que você já está de saco cheio. E aí você cai nessa tentação de entrar numa bolha. Mas não entre na bolha. Se precisar... Esteja acompanhado de bons casais, né? Isso. Tipo, pode ser que você queira se blindar de algumas pessoas, mas tenham boas referências. Tenham pessoas que vão te ajudar a caminhar, né? Com a visão correta. É isso, sabe? Assim, de fato, você pensar no seu emocional e ali você precisar de segurar a onda de algumas coisas, faça isso. Mas, assim, não se prive da companhia de boas pessoas. Porque é isso que dá essa revigorada e esse vigor para a alma. E eu até brincava, gente, a Clara é outra criança quando a gente sai. Porque a gente vira outra pessoa. Tipo assim, a gente fica mais leve, mais feliz. E aí, de alguma forma, aquilo ali fazia a gente ter um dia muito mais feliz por estar junto com outras pessoas que queriam o nosso bem. Então, é isso. Eu acho que tenham pessoas com quem contar. Caminhem, principalmente com outros casais. Porque são pessoas que... É isso, sabe? Podem partilhar das dificuldades, que às vezes não vão ser as mesmas, mas são parecidas. E aí você começa a ver que uma pessoa enxergou um caminho e aquilo ali te ajuda e aquilo ali vai fortalecendo e ajuda principalmente nesse aspecto que a gente estava falando da vida conjugal, de não deixar o filho virar o centro do casal, mas aos poucos conseguir ir reestabelecendo um certo equilíbrio e uma certa vida conjugal. Muito bom, meninas. Eu já disse minha fala, me antecipei, disse minha fala, pois não estava cabendo em mim, em agradecimento e gratidão pela partilha de vocês. É isso, louvado seja Deus pela maternidade de vocês, pela minha também, que estejamos unidas, né? Como a Ângela falava, que continuemos caminhando juntas, né? Ajudando uma a outra, seja... Gente, minha filha não dorme, o que eu faço? Tá com cólica, ou me ajuda a rezar, né? Eu não estou conseguindo, reza por mim. É maravilhoso essa vida em comunidade, pessoas com o coração orientado para o mesmo que a gente, né? Estou muito feliz com esse podcast, muito mesmo. Esses temas sempre esquentam meu coração, agora mais, né? Num novo estado de vida. Agradeço você que ficou aqui até o fim, guerreiro com a gente. Obrigada pela sua
fidelidade com a nossa partilha. Espero que tenha tocado seu coração. Se você, né, se sentiu tocado, se isso ajudou você, ou se você conhece uma mulher, um casal que está vivendo um puerpério de uma forma difícil, compartilha. Ele vai ter ali umas noites em claro que ele pode ouvir esse podcast, entendeu? Então, ajuda a gente, né, a chegar a mais famílias, a mais pessoas, mas ajude-se o seu irmão que está precisando, né, de uma orientação, que não está conseguindo ter uma visão espiritual sobre esse período tão complicado, mas tão necessário também, né, na nossa santificação. Aos nossos colaboradores, muito obrigada, como sempre. Deus abençoe a vida de vocês e os retribua abundantemente. E seguiremos aqui, fiéis, toda sexta-feira. Acompanhe a gente, novos temas. Outros meus irmãos, né? Os meus outros amigos âncora, que estão aqui também fazendo um trabalho belíssimo. E é isso. Muito obrigada. Até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. São João Paulo II, Rogai por nós. I'm a man on a